Eu sou a Aline Garrido, sou mestre em fonoaudiologia, tenho pós em cannabis, tenho especialização em diversas áreas integrativas e sou doutoranda em engenharia biomédica e por isso estou trabalhando aqui com essa consultoria clínica, né, na BIOS Equipamentos Médicos. O equipamento é um instrumento para que a gente possa trabalhar com fotobiomodulação. E hoje vamos falar dos efeitos neurológicos e neuroterapêuticos, principalmente da transcraniana, tá bom? Fiz um roteirinho aqui porque tem muito assunto, né? E é pra gente não se perder. Então vamos lá. Primeiro que a fotobiomodulação transcraniana, ela já tem algum tempo que vem sido falada, se você olhar na literatura, tá? Então, eu fazendo uma busca rápida aí, né? A gente encontra, se eu colocar fotobiomodulação cerebral, né? Luz no cérebro, você vai encontrar bastante coisa, principalmente de 10 anos pra cá, tá certo? A gente tem essa ideia, né? De que só colocando algo diretamente na cabeça é que eu vou ter efeito neuroterapêutico. Então, se eu pensar só numa aplicação né, numa aplicação cerebral direta, eu já tenho esses 10 anos aí. Estudos no TCE, estudos em lesões mesmo cerebrais, né? Tem estudo inicial mostrando o que ocorreu em cérebros, né, de animais, de cobaias em que foi utilizada a luz no cérebro. Então a gente tem todas as etapas de evidências sendo construídas aí. E aí, como eu disse, a gente acha que os efeitos neurológicos e neuroterapêuticos, eles acontecem simplesmente pelo fato de eu colocar ali e só ali eu vou ter. E não, né? Quando a gente começa a se aprofundar e principalmente tem experiência clínica, nós vemos que aplicações do pescoço para cima, principalmente, né, que envolvem a boca, que envolve o sublingual, que envolvem o nariz, que envolvem o meato, né, e que tem inspirações muitas vezes na craniopuntura da medicina chinesa, tradicional chinesa, você tem efeitos neuroterapêuticos, efeitos cerebrais, efeitos neurológicos, como quiser, tá? Então, por definição, fotobiomodulação transcraniana seria a fotobiomodulação que é feita com infravermelho, com dispositivos que você direciona para a área indicada, a área que você vai ter como alvo, tá? E aí você usa o infravermelho principalmente com aparelhos de fotobiomodulação, portanto, aparelhos com baixa potência, tá? Esse é um breve histórico, né? Então, quando você vai olhar esses artigos de 10 anos para cá, que falam sobre a fotobiomodulação transcraniana, eles também são artigos de grupos de pesquisa que estão ali tentando desenvolver aparatos, né? Estão tentando desenvolver dispositivos que tenham uma potência ideal, que ajudem na entrega da dose ideal para estimular o cérebro e também a circulação sanguínea e todo esse processo de equilíbrio, reequilíbrio, regulação que seja cerebral, tá? Então, quando a gente começa a ver esses estudos, a gente vê dispositivos que são feitos que você tem uma entrada pelo nariz, uma entrada pelo meato e clusters colocados como se fosse uma tiara, né, nos pacientes. Tem boné, tem capacete, tem pacientes que tem um tipo de adesivo, né, colocado no pré-frontal, outro aqui nessa parte, ligados ao nariz, ligados à carótida, né, colares. Então, todos os artigos têm ali
algum dispositivo também que está sendo desenvolvido, né? Isso a gente encontra muito nas literaturas quando a gente vai ler sobre fotobiomodulação, tá? E aí a gente pega os aparelhos que a gente tem aqui comercialmente, tanto de laser como de LED, e bom, eu tenho uma potência legal, eu tenho um LED de infra, então isso vai passar pelo crânio e a gente vai conseguir fazer esse estímulo, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a ideia de que, este dispositivo, porque ele tem um formato de capacete, ele é o dispositivo da transcraniana. Não. O que a gente precisa para fazer transcraniana é dispositivo de laser ou LED de baixa intensidade no comprimento de onda infravermelho, tá? O infravermelho chega no cérebro, o vermelho não chega. O vermelho estimula a circulação sanguínea. Então, não estou dizendo também que vermelho não tem efeito neuroterapêutico, ok? Mas a gente precisa entender sobre os comprimentos de onda, entender sobre a sua melhor ação para ter esse discernimento. Então, às vezes a gente está aqui fazendo live, a gente está fazendo alguma coisa e sempre tem a polêmica do dispositivo. Luz é luz. Obviamente que dispositivos podem facilitar a nossa vida e que isso cada vez mais também é um objetivo nosso aqui na BIOS que a gente possa fazer. Por outro lado, eu sempre digo, olha, se você trabalha numa clínica generalista, integrativa, você é enfermeiro que na sua clínica, por exemplo, tem estomaterapia, mas também tem pacientes neurológicos. Se você compra um capacete, você só usa o capacete para a cabeça. Agora, se você compra um aparelho desse, ajustando as doses e aprendendo a utilizar, você pode utilizar tanto na ferida como nos pacientes neurológicos. Então, custo-benefício e a variedade de aplicabilidade é muito maior, tá? E se vocês quiserem saber o custo desse aparelho, entra aí, por favor, online e chama nossos consultores, tá bom? Então, isso é o mais importante aí nesse começo. O que os artigos falam, né? A gente tem uma grande influência da luminosidade no nosso cérebro. A luz, por si só, afeta o cérebro, né? A ponto de que o nosso ciclo biológico, o nosso ciclo circadiano, né? E o nosso sono vigília, a produção de serotonina e de melatonina é totalmente regulada pela percepção dos nossos melanócitos, avisando lá a glândula pineal que eu tenho que regular esses neurotransmissores para eu ter atividade, motivação ou eu dormir, certo? E isso acontece exatamente nos momentos em que o sol aparece e quando o sol começa a ir embora. Agora imagine que no cérebro a gente tem muita concentração de mitocôndria, né? E uma importância muito grande da dissociação de óxido nítrico, que é um resultado da respiração celular na mitocôndria, que é um resultado potencializado pelo uso da luz e que está envolvido com sinapse, com produção de dopamina, com essas produções aí em que a gente consegue regular, né, o nosso comportamento, regular e tudo mais, tá? Bom, isso é importante. Então, a luz afeta o cérebro naturalmente e com os nossos dispositivos nós podemos ajudar a restabelecer o equilíbrio do funcionamento cerebral, do ponto de vista sanguíneo, do ponto de vista mitocondrial, do ponto de vista da imunidade cerebral, né, da defesa, da importância do óxido nítrico nas sinapses
na produção de dopamina, na regulação de neurotransmissores em geral, né? Não só a dopamina, tá? Então a gente sabe que neurotransmissores e mitocôndrias são pontos-alvo aqui da gente ter essa aplicação mais direta no cérebro, tá? Muitas condições neurológicas e muitas condições psiquiátricas, portanto, neuropsiquiátricas, podem se beneficiar da fotobiomodulação, tá? Então vamos lá. Os estudos começam com transtornos afetivos sazonais, transtornos da ansiedade, depressão, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, Parkinson, autismo, tá? Então, transtorno do espectro autista. Então, o que a gente tem? A gente tem um princípio, uma ideia de uma disfunção mitocondrial dentro de todas essas condições clínicas em algum grau. A avaliação da função cerebral por meio de eletroencefalograma, por meio de exames de imagem e, clinicamente, melhora de comportamento, melhoras fisiológicas, condição de qualidade de vida. Tudo isso é colocado na pesquisa para a gente chegar, olha, nós temos algo aqui que é um grande regulador, como um regulador de humor, como um estimulante de neurotransmissão, né? Como um regulador de movimento, de espasmo. Então, fotobiomodulação ainda tem um grande benefício em relação, por exemplo, à medicação. É uma das únicas terapias que é neuroprotetora, porque o princípio é celular, de renovação, de regeneração, de manter a divisão celular e de melhorar a expressão gênica disso. Então, a curto, médio e longo prazo, nós teríamos muita discussão aqui. A área do Parkinson é uma área que tem um pouco mais de estudo já pensando no longo prazo e que já compara, assim, quanto antes você começa a usar a fotobiomodulação no Parkinson, mais você preserva as células dopamérgicas de uma morte celular. Já existe algumas referências falando disso, tá? Então, desde uma lesão cerebral traumática até os distúrbios relacionados ao sistema límbico, a gente tem essa possibilidade de ajustando o nosso olhar e as orientações que são feitas para o paciente, a frequência de atendimento, nós vamos ter aí resultados realmente interessantes, tá? O que eu quero que fique muito claro nessa nossa live informativa, né? É que nós temos o nosso cérebro consumindo no mínimo 20% daquilo que a gente produz de energia, por exemplo, a partir do alimento. 20% do oxigênio, né? Então, se eu pensar nos benefícios de oxigenação, que a laser terapia, que a fotobiomodulação, que o LED, de maneira igual, similar, adequando o tempo, é capaz de trazer para a saúde, né? Nós já pensaríamos no maior benefício para a saúde cerebral e do sistema nervoso central, né? Se tem oxigênio, se tem sangue chegando, tem melhor resposta de célula da glia, tem melhores atividades integradas e coordenadas, com terapia aí por cima, são resultados realmente impressionantes, tá? Então, a fotobiomodulação pode regular tudo isso, liberar atividades de neurotransmissores muito importantes, tá? Lembrando que o básico do básico da fotobiomodulação é a mitocôndria e a produção da energia celular. Sabemos hoje
que o resultado da respiração celular, né, que é induzida com mais facilidade com a absorção da luz, nós temos a produção de ATP, de O2 e de NO. E que isso é otimizado, né? Então, da mesma forma que nós quebramos o glicogênio e produzimos essa molécula de ATP, esse oxigênio molecular, esse NO, dependendo de alguns alimentos, com a luz isso acontece de forma limpa, né? De forma muito direta, né? E os efeitos terapêuticos, de alguma forma, sempre estão ligados à melhora da regulação da disfunção, do estresse oxidativo e da produção de energia para que as células possam retomar a função para a qual elas foram designadas, tá? Nós não temos resoluções nos conselhos de todas as áreas, nós não temos ainda no Brasil algo que diga assim, fotobiomodulação tem o mesmo peso que neuromodulação, né? Eu sou uma pessoa da neuromodulação. Hoje em dia a gente sabe, para tratar depressão, TDAH, né, e outras condições, já se sabe que neuromodulação é melhor. Então vem a família, vem todo mundo, não tem o que fazer. Não, tem sim, tem aqui neuromodulação. Mas o que eu já sei, o que a pesquisa já tem referências, já se associou fotobiomodulação com neuromodulação invasiva, por exemplo, e neuromodulação não invasiva. E os resultados são melhores ainda quando você tem a neuromodulação com fotobiomodulação, né? Um outro aspecto, para quem conhece neuromodulação, você tem neuromodulação elétrica, neuromodulação magnética, né? Vou falar de um jeito simples, tá? Fiscais aí da internet. Vou falar de um jeito simples para o pessoal entender. A gente ativa ou estimula áreas dependendo das funções que estão para ser restabelecidas quando a gente usa a neuromodulação elétrica ou magnética. O que tem de referência já da foto transcraniana diz que na fotobiomodulação a gente tem um estímulo do cérebro como um todo. Existem áreas que a gente pode ter um melhor foco, mas não existe esse conceito, vou colocar a luz aqui para inibir, vou colocar a luz aqui para estimular. É sempre estímulo. Esse é o princípio da fotobiomodulação. Daí eu pensei em comentar com vocês, né, sobre um caso clínico para que vocês entendam. E aí eu vou aproveitar e vou até comentar de um caso clínico que é até engraçado. Então eu atendo alguns pacientes de uma associação com Parkinson e esses pacientes, eles fazem o mesmo protocolo, tá? Então a gente tem sempre uma conversa, a gente tá quantificando e qualificando as atividades da vida diária deles, a rotina diária deles, o comer, o ir ao banheiro, o participar de alguma atividade social, ser ativo na sua casa, no seu trabalho, dirigir, né? Tem várias coisas aí dentro do que a gente está medindo com eles. E aí, classificando também cada um dentro do grau, como que é a evolução desse paciente, quando o Parkinson começou e em que momento a gente começa com a fotobiomodulação. E tem alguns pacientes que têm freezing, né, que é aquele congelamento em alguns horários, paciente que não dorme mesmo, tá? Então tudo isso foi quantificado. Então, dentro desses casos, tem uma senhora de 60 anos, né, que acabou tendo que se aposentar antes, mas ela era babá, né, e muito ativa, e também tem uma família grande,
E sempre aquelas mulheres que sempre fez tudo em casa e muito forte do ponto de vista físico, né? E aí, um parto com uma evolução muito rápida. Então, veja, ela descobriu, ela tem 60, ela descobriu com 57. Já com freezing, então ela tem o sintoma de congelamento sempre por volta das 10 da manhã. Muita dor, uma rigidez de pescoço, de membros superiores grande, dificuldades de deglutição para líquidos, cognitivo perfeito, né? Uma articulação mais travada, mais conversa, alegre, mas uma coisa que pega muito ela, assim, é que ela não consegue nem lavar uma louça. Ela não tem tanto tremor, né? Ela tem mais o freezing e a rigidez. E aí a gente começou o tratamento com ela e no primeiro dia ela ficou bem ativada, ela falou. Eu fiquei muito motivada, né? Só é importante, eles fazem a sessão todo dia antes do almoço, sempre pela manhã. E aí, logo nas primeiras sessões, ela falou que ela se sentiu mais motivada e com uma sensação de bem-estar um pouco melhor, porque ela não sentia muito, ela sentia muito frio, né? Porque é muito rígida, então perde um pouco aquele termostato, então ela tá maior calor, ela sente frio. Tava com o rosto já mais oleoso, né? Que quanto mais paralisado a expressão da face, mais oleosidade a gente tem, né? A pessoa fica brilhando assim. E aí ela falou isso da pele também, porque é mulher, né? Falou essa questão da pele, que logo na segunda sessão isso já melhorou muito. E aí lá pela terceira ou quarta sessão, o marido dela, eu queria falar uma coisa. Será que você pode falar para ela tomar cuidado com o equilíbrio dela, porque ela tá se sentindo tão bem e ela realmente tá com tanta mobilidade que ela voltou a fazer aquelas faxinas em casa, pé de boi, subir no armário, enfiar, colocar cobertores em cima, sobe no banquinho, desce no banquinho, coisa que ela não fazia já há 1 ano e meio, 2 anos, e a gente tá com medo dela cair. Mas ela está se sentindo muito bem mesmo, ela mostra, levantando o braço, e isso acontece principalmente na parte da tarde. Ela tem melhorado muito na parte da tarde, e também eu acho que ela melhorou porque ela voltou a comer de tudo. Antes ela ficava restrita num arroz, feijão mais molhadinho, amassadinho, alguma carne mais desfiada. Ela tem comido praticamente normal, mastigando, então acho que a nutrição dela melhorou. Falei, muito obrigado pelas suas informações. Obviamente, né, gente, que cientificamente a gente não pode levianamente associar isso somente à fotobiomodulação, mas todo o trabalho que está sendo feito, né? Mas o interessante dessas pessoas é que eles já passaram por outros procedimentos e tomam medicações dentro de um protocolo padrão do que é feito com pacientes com Parkinson e não haviam tido esse tipo de resposta, né? Então, eu acho que, sobretudo, a fotobiomodulação não pode ser vista, transcraniana, não pode ser vista como a perspectiva do milagre. Apesar de eu acreditar que, para muitas condições clínicas, essa ainda vai ser uma das poucas opções, né? Mas sim como um otimizador que traz resultados muito importantes, que às vezes a gente fica lá, penando na terapia de fono, de físio, de TO, né, na medicina integrativa para restabelecer a qualidade de vida desses pacientes. Então, eu acredito que a fotobiomodulação transcraniana tem essa função, tem essa realidade, tá bom? Então, se vocês quiserem aprender mais sobre isso, entre em contato conosco. Se você tiver interesse na utilização deste aparelho para transcraniana, entre em contato com nossos consultores e não só na transcraniana, né? O nosso aparelho BIOS 10, ele tem vermelho, infravermelho, aplica os dois ao mesmo tempo, é capaz de fazer ILIB
em diversas áreas vascularizadas do nosso corpo, como artéria radial, carótida, sublingual, artéria pedial, né? Você pode escolher. É muito simples de utilizar o nosso aparelho em projeções de órgãos, né? Por exemplo, como o pulmão e agora também como o cérebro. Então, fica o convite para vocês conhecerem mais as nossas redes sociais aqui no YouTube e falar com os nossos consultores. Essa live vai ficar salva e você pode assistir essa e outros conteúdos aí nos nossos canais, tá bom? Até mais!